Pois é, pessoal, o Ian Gary se saiu vitorioso na luta contra o Carlos Prates e, velho, eu avisei a vocês que não era pra subestimar o Ian Gary, né? Eu vinha falando aqui no meu perfil, postei um vídeo falando sobre, né, o oba-oba que os fãs brasileiros estavam criando nessa luta do Carlos Prates pra cima do Ian Gary, né? Com a sensação de já ganhou, né, que o Carlos Prates ia nocautear mais um adversário, e eu falei a vocês que o Ian Gary era um adversário, que é um adversário duríssimo pra qualquer um, velho. E tipo, ele mostrou isso durante a luta, né? Ele dominou o Carlos Prates durante os 3 primeiros rounds, né? Depois o Carlos Prates ele conseguiu dar a volta por cima, mas não foi o suficiente para sair vitorioso. Porém, velho, a gente viu que o Ian Gary, ele é um cara muito inteligente, velho. Tem um QI de luta muito acima da média e é por isso que ele conseguiu fazer o suficiente para vencer o Carlos Prates, né? O cara fez uma performance muito boa, né? Enfim, e o que eu digo, não subestimem os adversários, velho. Muitos fãs brasileiros ficaram com clima de oba-oba para essa luta, né? Eu creio que após o resultado eles devem ter ficado decepcionados, né? Um pouco frustrados, mas, velho, a verdade é que o fã brasileiro que achava que o Prates ia nocautear fácil não passava de emocionado, velho. Eu falei que, tipo, vocês tinham que conter as emoções, porque apesar do Carlos Prates, ele estava vindo de uma sequência muito promissora de 4 nocautes seguidos no UFC, ele ia enfrentar um adversário muito mais difícil do que ele havia enfrentado até então. E foi o que aconteceu, velho. O Ian Gary tá numa prateleira muito acima dos adversários que o Carlos Prates tinha enfrentado anteriormente. Isso não é demérito nenhum pro Carlos Prates, né? Porque ele entregou uma baita atuação, né? A gente viu que ele vendeu muito cara a derrota, né? Quase que nocauteou o Ian Gary no final. Porém, velho, os fãs têm que entender que no MMA não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa controlar as emoções e não negar a realidade, né? Poder observar bem o cenário, e a realidade veio à tona e o Ian Gary se mostrou que agora nesse sábado ele estava à frente do Carlos Prates, né? Ele estava um pouco acima e conseguiu se sair vitorioso, velho. Mas e aí, o que é que você achou da performance do Ian Gary? Você esperava que ele fosse vencer ou do contrário, você acreditava que o Carlos Prates ia nocauteá-lo fácil? Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários e até a próxima.